Oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você confere aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com a Jussara, que foi aprovada no concurso do MP de Tocantins. Muito bem-vinda, Jussara, e para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal, reforçando o seu nome, onde você mora, sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Então, eu tenho 27 anos, eu moro aqui em Brasília, mas eu sou natural de Floriano, Piauí. A minha formação é em serviço social e eu fui aprovada em segundo lugar no cargo de analista ministerial, né, para assistente social. Olha só que legal, você é minha vizinha aqui em Brasília e eu não sabia. Eu, Estamos aqui pertinho uma da outra em sim. Brasília. E me conta, Jussara, o que foi que te levou a ingressar nesse universo de concursos públicos? Esse foi seu primeiro concurso, seu primeiro edital, ou você já tem uma bagagem nesse universo? Então, o que me levou mesmo foi assim, durante a graduação, eu já estava pensando em prestar concurso, e minha área, assim, a maioria dos empregos mesmo, das oportunidades, são no serviço público. E fora disso, as oportunidades que tem, os salários não são tão atrativos, e não é tão interessante assim, no meu ponto de vista, né? Não me atraiu tanto. Assim, esse concurso do Ministério Público, eu digo que foi o divisor de águas para mim, porque foi minha primeira aprovação assim dentro das vagas mesmo, e eu só fui aprovada em outro concurso que foi do Defensoria Pública do Estado do Paraná e no cadastro reserva assim bem longe das vagas. Mas esse assim foi o que realmente fez a diferença assim, tipo, divisor de águas na minha vida. E, assim, eu fiz outros concursos na minha trajetória, mas sem estar estudando, sem ter uma constância nos estudos. Então, eu acredito que esse mesmo foi o que eu realmente estava vindo de um longo tempo de preparação, assim, estudando, quase um ano, e eu tive um bom resultado, assim. Olha, levando em consideração a sua colocação, o concurso e o cargo em que você foi aprovada, um ano, assim, a gente até considera um tempo curto, né? Eu aposto aí que a sua dedicação foi ferrenha para esse edital. Conta aí pra gente como foi a sua rotina de estudos, como era que você estudava, você conseguia se dedicar única e exclusivamente para concursos públicos ou você se dividia entre rotina de trabalho e estudos? Então, eu venho tentando estudar para concursos desde 2020, desde quando eu me formei ali, eu fui fazer a residência, a minha residência profissional, e eu tinha que trabalhar 60 horas. E aí eu tentava ali já estudar. Só que eu não tinha uma rotina de estudos organizada, não conseguia fazer revisão, não conseguia fazer questões, então era assim, desorganizado, até pela minha rotina que eu tinha, mas eu já tinha essa vontade assim, muito grande de passar, porque na residência é um período assim curto, né? 2 anos e você logo tem que terminar e pronto, e você está desempregado. E aí eu fui me planejando, aí eu terminei a residência, entrei em outra. E aí, quando eu estava no meu primeiro ano da minha outra residência, eu saí para trabalhar no emprego CLT. Aí eu trabalhei 3 meses, só que eu achei que assim, vou trabalhar 40 horas, agora vai ser ótimo, vou conseguir me organizar. Só que aí nessa empresa tinha que fazer algumas viagens. E aí, aos finais de semana e tudo, aí isso foi complicando. E aí foi quando eu tomei a decisão de que eu iria me dedicar exclusivamente para os estudos. E aí eu conversei, tive o apoio do meu namorado, porque eu moro com ele, né? E assim, ele me deu esse suporte. E a gente conversou e tudo. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar exclusivamente para concurso, e aí eu estabeleci uma rotina. No começo, assim, foi um pouco desafiador, porque eu não sabia me organizar muito bem, então, estava meio perdida ali, não sabia qual concurso fazer, mas aí eu fiz muitas pesquisas, assisti muitas entrevistas de aprovados também, e aí eu consegui montar uma rotina. Mas, assim, eu não estudei, assim, longas horas, de, sei lá, 10 horas, não. Eu fui aumentando gradativamente, a minha média de estudos era mais ou menos de 5 a 6 horas, e eu priorizava mais a questão das metas que eu tinha diariamente.
Então, assim, eu fazia minhas coisas em casa, acordava, preparava meu café, organizava um pouco a casa, estudava um pouco, e à tarde era o período que eu estudava mais, e aí, dependendo do que eu não tinha conseguido bater ali à tarde, eu estudava mais à noite também. E também dependia da prova que eu ia fazer, se estivesse mais próximo, intensificava mais, então era basicamente essa minha rotina. Eu não era assim muito presa à questão de as horas líquidas, mas mais pelas minhas metas que eu tinha estabelecido ali para estudar no dia. Ah, interessante. E você sempre foi focada na sua área, que é serviço social. Isso, de certa forma, você acha que ajudou você nos estudos, facilitou aí um pouco o seu leque de opções, porque às vezes o aluno não sabe para onde atirar, né? Aí vai fazendo tudo quanto é concurso, administrativo, policial, tribunal. Você sempre quis atuar na área de serviço social. Sim, eu até pensei em fazer, eu fiz, na verdade, provas de para área administrativa, mas assim, meu desempenho era péssimo. E aí, como eu já tinha a minha formação assim na área específica, eu já era boa ali, eu precisava mais continuar revisando a minha parte específica, me preparar para as discursivas e meu ponto fraco mesmo eram as matérias básicas. Aí nisso eu já sabia que estava fazendo algumas provas, eu falei assim, olha, não dá para ficar só indo estudando as coisas que eu gosto de estudar, que é da minha área. Eu preciso realmente focar no que vai fazer a diferença na minha aprovação, que são as matérias básicas. E aí eu foquei nisso, na parte básica, assim, comecei praticamente do zero. Eu fui estudando as matérias de direito, português, raciocínio lógico, essas matérias assim que eu tinha mais dificuldade mesmo de compreender e continuando revisando assim a parte de serviço social também, para não deixar de lado e mas assim dando ênfase nessa parte básica. Não, muito bom você trazer isso, que você teve que começar praticamente do zero, porque a gente tem uma falsa ilusão, né, de que saiu da universidade, você fez residência, a gente sabe que tem ali uma rotina de estudos, e o pessoal acha, ó, sair pronto, qualquer prova que eu fizer aí, vou passar. Mas não é assim, né, Jussara? Concurso público é totalmente diferente da academia. São outras exigências, são outros formatos, até mesmo na nossa área específica, a gente vai ver o conteúdo ali, é totalmente diferente, o formato de cobrança do que a gente estava acostumado nas provas da universidade, né? Assim, eu não tinha essa noção. E aí eu achava que, ai, saí da universidade, estou pronta para tudo. E não, na verdade, você tem que aprender a saber como que as bancas cobram, porque cada banca cobra de um jeito diferente. Então, você tem que aprender a fazer questões, a fazer revisão, principalmente, a focar nas leis que mais caem. Então, assim, ter essa estratégia mesmo para poder conseguir a aprovação. E falando em estratégia, conta pra gente por que que você escolheu o nosso material, por que que você decidiu estudar com estratégia concursos para esse edital do MP de Tocantins. Então, eu já tenho uma admiração pela estratégia já tem um tempo. Eu já cheguei até a estudar por outro cursinho, mas assim, o estratégia sempre me chamou a atenção pela qualidade mesmo dos professores e dos PDFs. Assim, já fiz comparações e não tem como comparar a qualidade dos PDFs, são assim incríveis. Eles aprofundam na medida certa e assim, na parte básica eu sou totalmente apaixonada pelos professores, porque eu estudava mesclando, assim, eu estudava tanto pelos PDFs como pelas videoaulas. Então, assim, eu fazia essa mistura, porque eu gostava muito assim, de aprender com os professores e também de utilizar os PDF nas matérias que eu queria andar um pouco mais rápido, que eu não tinha tanta dificuldade. Então, assim, para mim, estratégia, assim, disparado, foi o melhor material que eu já tive acesso, assim. E, Jussara, você já falou aqui pra gente que teve que começar do zero, aprender as disciplinas básicas. Como foi que você fez para aprender essas disciplinas básicas? É até bom você falar aqui pra gente, porque tem muito concurseiro que já saiu da academia e tá aí sem saber o que fazer com o conteúdo básico. A parte específica tá ali zerada, mas a parte básica tá devendo. Como foi que você fez isso? Então, no começo, eu cometi um grande erro, porque eu não queria estudar raciocínio lógico, porque Hum. eu tinha essa barreira, assim, não tenho facilidade. Então, assim, e é uma matéria que não caiu no Ministério Público do Tocantins, essa matéria, mas geralmente cai nos outros concursos. E aí, o que que eu fiz? Eu me organizei,
assim, das matérias que tinham mais peso, assim, para mim, que eu tinha mais dificuldade, que era português e raciocínio lógico. E aí, nessas eu estudei mais por videoaulas mesmo, e bastante exercício. Então, assim, depois de muita resistência, aí eu fui e comecei a estudar raciocínio lógico, assistir as aulas e fazer exercícios. E aí eu assistia muitas aulas de resolução de exercícios também, para me ajudar, principalmente de português também, que me ajudavam. E na parte de direito, eu achei mais gostoso de estudar, assim, direito constitucional e administrativo. Assim, apesar de ser muito conteúdo, eu acho que não foi tão difícil para mim. Alguns pontos específicos, sim, mas de forma geral, acho que foi mais tranquilo nessa parte básica. Agora, português e raciocínio lógico, acredito que eu tive que dar mais ênfase mesmo nessa parte básica. E você estudava de segunda a segunda, ou estudava de segunda a sexta, final de semana descansava, fazia um simulador ou treino no domingo? Como era a sua rotina? Então, eu tinha uma rotina assim um pouco flexível. Eu estudava de segunda a sexta, mas eu também, dependendo do que eu tinha planejado, ou esqueci de estudar alguma coisa durante a semana, não bati alguma meta, eu estudava no sábado, domingo eu descansava, mas eu também às vezes fazia algum simulado ali, resolvia alguma prova, para não deixar passar, mas às vezes eu também não estudava no domingo. Basicamente era essa a minha rotina, não estudava direto, não, assim. Você não teve aquele problema que alguns concurseiros têm, principalmente naquela fase pré-prova, que fica se cobrando, tipo, nossa, eu vou descansar aqui, mas tem gente estudando e eu vou ficar de fora das vagas. Você teve isso também? Então, Uhum. na prova do Ministério Público do Tocantins, eu não tive isso. Eu fui tranquila fazer a prova. Eu fiquei assim nessa pilha até mais ou menos na quarta-feira. Eu viajei, né, para fazer a prova, e aí quando eu cheguei lá na sexta, eu descansei um pouco, mas eu levei meus resumos, e aí na véspera, no sábado, eu assisti um pouco da revisão de véspera, assisti li as minhas anotações e fui descansar, fui passear um pouquinho, fui relaxar a cabeça, porque eu percebi que eu fiz a prova da Câmara e eu fui muito mal, e eu tinha ficado muito nervosa nessa prova, eu fiquei muito aflita, eu não consegui dormir, eu fiquei numa tensão, assim, muito grande, e aí eu vi que isso me atrapalhava nas provas, então, eu estava segura, assim, comigo, quando eu fui fazer essa prova no Ministério Público, eu estava tranquila, e eu sabia que eu tinha estudado o que eu tinha que dava, que era possível até o momento, né? Mas eu fiz a revisãozinha ali, assisti uma revisãozinha de constitucional, de administrativo, li meus mapas e minha revisão também de serviço social. Mas, né, eu fiquei mais tranquila nessa prova. E, Jussara, pelo que você está contando aí, você não tem problema nenhum em viajar, se mudar, por conta de concurso público, né? Você veio de Floriano, do Piauí, está morando aqui em Brasília, participou de provas de concursos no Paraná, agora Tocantins, foi aprovada. E aí, como é que fica a organização aí, né, da vida profissional em relação a essas oportunidades não tão perto de casa? Então, eu sou agora, pensando assim, em chances reais de nomeação, tá me dando aquele friozinho na barriga. Mas eu sempre fui tipo, aberta assim, a viajar. Hoje eu moro com meu namorado, mas assim, a gente está conversando sobre isso, eu acho que vai ser tranquilo. Eu estou super aberta a conhecer o estado novo, a viajar, mas eu também quero continuar fazendo novos concursos, né? Quero continuar estudando, então eu não sei ainda como é que será o futuro. Mas a princípio eu estou tranquila com isso também, de viajar, de mudar uma nova vida, né? Uma nova casa. Mas Sim. também eu gosto muito de Brasília, né? Então acho que eu vou tentar voltar no futuro. Eu sou suspeita, porque eu também amo o Brasil, mas eu sempre pergunto isso para os candidatos que são aprovados em concursos longe de casa, porque isso tá se tornando cada vez mais comum no universo dos concursos públicos, né? Até com essa possibilidade de home office, trabalhar em teletrabalho, as pessoas estão com menos medo de arriscar, e eu sempre pergunto para os alunos, porque às vezes a sua experiência aí serve de dica, né, de espelho para quem também está aí com medo de arriscar em alguma oportunidade que está mais longe de casa. E, Jussara, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, queria que você pontuasse
um acerto que você considerou primordial na sua aprovação e também um erro que você quer deixar aqui como um alerta para os concurseiros. Então, o acerto, eu acho que de longe foi fazer revisões. E, assim, focar nos meus erros, assim, nos meus pontos fracos, e focar nisso, fazer bastante revisão e fazer muita questão. E meu erro foi não fazer revisões desde o começo, então isso me atrapalhou, porque eu vi o conteúdo, estudava ali o conteúdo e achava que estava ótimo, sim, tinha gravado tudo. Só que quando eu ia fazer questões, aí eu já vi isso em algum lugar. E aí eu percebi que isso era as faltas de revisões. E aí quando eu comecei a colocar isso assim como uma coisa fixa no meu cronograma, começou a fluir melhor assim os meus estudos. Eu comecei a lembrar e foi uma coisa mais natural para mim. E um acerto foi focar, perceber isso e focar nos meus pontos que eu precisava melhorar, meus pontos fracos, e assim, esgotar aquilo até eu ficar boa. Então, assim, acho que foi uma estratégia muito boa e deu um resultado assim bom para mim. É isso aí. Jussara, parabéns pela sua aprovação. Você falou que tem a possibilidade de continuar tentando em novos concursos públicos. Eu espero que você seja aprovada. Estou na torcida para que você seja. Retorne para Brasília, se for o caso. E que eu tenha o prazer de mais uma vez te entrevistar aqui no nosso canal. Muito obrigada e parabéns mesmo. Tá, muito obrigada, Letícia. Foi um prazer. Igualmente. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas, assim como a Jussara conferiu antes de estudar para o concurso do MP de Tocantins, e ver aí as experiências, as trajetórias que os alunos tiveram até alcançar a aprovação. E se assim como eles, você quer estudar com o material que mais aprova no Brasil, acesse o link que está aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!